cabeça pra cima. Isso aí, queridos, hoje num tema de absoluta reflexão, queremos mexer com você sim, queremos provocar você para pensar, para ter atenção com relação à questão do ecumenismo. O ecumenismo que tem sido uma proposta colocada às vezes de uma maneira forte, que é um tema que permeia o nosso dia a dia, muitas vezes em nossas igrejas, e nós não temos noção. E nós nem percebemos que o ecumenismo, ele é um sinal do fim dos tempos, né? É um dos sinais do fim dos tempos que está aí, firme e forte. Queridos, quais as consequências de que uma igreja pode sofrer no momento que ela se envolve com a questão do ecumenismo? Ela pode sofrer ou pode se fortalecer? Como é que vocês colocam essa questão? Bom, o objetivo é fortalecimento. A igreja larga esses preceitos inegociáveis do Evangelho de Jesus Cristo e se envolve no movimento ecumênico sob prejuízo da sua própria concepção para buscar crescimento. Uma igreja que é membro do Conselho Mundial de Igrejas recebe, não, ele contribui financeiramente, mas recebe o status de estar inserido numa organização que já estão em 139 países no mundo. Já congrega 349 igrejas e denominações que alcançam 600 milhões de habitantes cristãos no mundo inteiro. Olha só, ele se concentra em questões o Conselho socioeconômica e ecológicas e crê na redistribuição das riquezas do planeta Terra. É um partido político disfarçado, que, na verdade, propugna pelo ecumenismo interdenominacional. Funciona com base no universalismo cristocêntrico, que diz que todos os caminhos levam para o céu. Desde que se pratique o bem, quer dizer, transforma o sacrifício de Jesus pelo bem social. A igreja não veio aqui para fazer bem social, não. Veio aqui para fazer bem social também. Mas eles pegam essa prerrogativa de ajudar, da solidariedade cristã, e coloca como ponto central de uma atividade econômica num conselho que junta as religiões. Este é o Conselho Mundial de Igrejas. E o outro é o URI. Antes do senhor falar no URI, pastor, só um comentário sobre o que o senhor acabou de dizer, porque a gente via, né, a gente conhece, o que a gente percebe no Ministério de Jesus aqui na Terra, é que ele sempre se preocupou com o homem, com o ser humano, como um ser integral, né? Então ele curava, ele dava de comer. Ninguém está dizendo que não. Não, pois né? Mas essa não era a principal missão dele. Ele fazia isso exatamente para que a pessoa ficasse bem, porque isso é importante. Sem dúvida nenhuma. Que é papel da igreja, eu também acredito que né? Mas não é o papel principal. A igreja é uma agência do reino de Deus. Exatamente. A cura, a solidariedade, os milagres, o aspecto social do reino de Jesus Cristo, quando ele veio na primeira vez, aponta para o milênio, quando ele vai governar a terra. E aí isso será em abundância. Até as folhagens vão curar o ser humano. Não é? Bom, agora a URI. A URI é uma organização gigantesca. Não é? Ela busca a cultura de paz, justiça e igualdade para todos os seres vivos. Entre as ações propostas pela URI, olha só, são apenas 5 ou 6. Limitar a evangelização cristã em nome da promoção interreligiosa da paz. Se a pregação cristã interfere em alguns pontos com relação à paz, essa doutrina cristã vai ficar em segundo plano, porque o objetivo maior é a paz. Homens não vão produzir paz. Paulo, falando aos Tessalônicos, diz assim: quando houver dito paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Outro. Marginalizar os cristãos conservadores como intolerantes e fundamentalistas. Eu sou um desses marginalizados porque eu sou fundamentalista e conservador com relação aos
aquilo que Deus fala que não se pode negociar, aos absolutos de Deus. Mas aqui o que eles estão dizendo, que os crentes têm que ser secularizados e relativizar os absolutos de Deus. Ora, nós não vamos... Outra coisa, preparar o caminho para uma nova espiritualidade global que possa acomodar formas mais domésticas das atuais religiões e movimentos espirituais. Olha, que manobra, que cilada, que armadilha. Promover uma nova ética global em cima de culturas não cristãs, mas em cima de culturas anticristãs. Quer ver uma coisa? Se eu falar contra o homossexualismo, eu estou sendo antiético para o movimento, para o movimento LGBT. Não é? E, então... a gente vê hoje um movimento muito forte isso, dessa questão. Eu acho que escola tem que tratar da educação, talvez não seja mesmo o lugar para se falar de religião, tudo certo, mas se a gente diz que é para não falar de religião, é de nenhuma religião. O que a gente vê hoje é um movimento muito forte contra se falar das coisas do Evangelho de Cristo, mas as outras acabam sendo permissivas. Eu ouvi um comentário de um repórter numa rádio essa semana, onde ele dizia assim, um absurdo, nas escolas agora, os protestantes estão começando a impedir que se faça festa junina. Pô, mas tem que ter festa junina. O que não pode ter é oração. Quer dizer, isso é uma discriminação, né? A ideia ecumênica é relativizar os absolutos de Deus, é deixar a palavra de Deus. Não é bem assim, vamos repensar. Né? O homem não quer se enquadrar a palavra, ele quer buscar na Bíblia, nos 31.172 versículos, uma justificativa para a prática dele. De uma forma isolada. Então, esse é o objetivo do ecumenismo, é deturpar a palavra de Deus, dizer que a palavra de Deus é um dos, vamos dizer assim, não é o, e por isso que a sua colocação no bloco anterior é muito importante, que hoje as pessoas dão mais ouvidos aos seus líderes, aos guias espirituais das religiões, do que a própria palavra de Deus. Então, das bases do movimento ecumênico é fazer desacreditar a Bíblia como sendo palavra de Deus. É colocar a Bíblia como contendo palavra de Deus. Se ela contém, não é absoluto, é relativo. Então, essa forma de ecumenismo que a gente tem visto é algo que tem infiltrado-se dentro das nossas igrejas evangélicas, nos nossos arraiais, porque a palavra tem sido deixada de lado. Então, o templo hoje de culto está virando entretenimento, estão enxertando os cultos da nossa igreja com tantas coisas, e quando você vai pregar a Bíblia, é 10, 15 minutos. Ou seja, se as pessoas não são alimentadas com a palavra, tudo que vier à volta dela, ela vai se tornar relativa, vai achar que não tem problema. E Jesus não foi ecumênico, Moisés não foi ecumênico, Josué não foi ecumênico, eles deixaram bem claro, vocês vão entrar, vão ter outros deuses. Mas vocês têm que saber em quem Deus vocês têm que seguir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e não aos senhores. O movimento ecumênico tem vários caminhos que levam a Deus. Entendeu? No Espiritismo tem o seu Deus, no Hindu tem o seu Deus, no Islamismo tem o seu Deus, ou seja, Deus de uma forma genérica, ecumênica. Mas para nós, evangélicos, só existe um caminho que vai levar a Deus, que é Cristo Jesus. Nessas religiões, eles têm os caminhos dele. O movimento ecumênico é trazer todos esses caminhos como sendo veículos para se chegar a Deus. Inclusive o caminho social. Também. Inclusive o caminho social. Um dos objetivos da URI é a ideia de que o principal objetivo da religião é a reforma social a serviço de Deus. Então eles pegam estas ações sociais e políticas, não é, para poder dizer que está a serviço de Deus. Por exemplo, Rick Warren estava lá com Bashar al-Assad na Síria, né, em plena comunhão, e saiu de lá dizendo, alardeando, ele que é considerado o pastor da América, né, da igreja de Saddleback, que vende milhões e milhões de livros, de que não viu nada de errado na Síria. A violência, a perseguição aos cristãos, a mortandade, o uso de gás, etc. Ele vê o autor dizendo que é... E aqui muitos pastores do Brasil seguem aí os 40 dias de propósito, e que tem embutido dentro dessa teologia essa questão do ecumenismo social, de que o problema, que a igreja vai dar solução ao mundo através de uma ação social, econômica, de distribuição de riquezas e de justiça social. Isto é a pecha
para se chegar ao Apocalipse capítulo 13. Não sei se eu posso ler agora. Eu acho que sim, pastor, porque eu queria, já caminhando aí para o fechamento do nosso debate de hoje, né, obter de vocês essa questão de que onde que a Bíblia nos sinaliza que o ecumenismo é efetivamente um sinal do fim dos tempos. Um versículo. A gente está falando, né, nessa questão de que esse é um dos sinais, e a gente está falando que a Bíblia é a nossa fonte de informação. A Bíblia nos indica isso? Indica que o ecumenismo é um sinal do fim dos tempos? Um versículo. Existem vários versículos, mas um é a síntese. Apocalipse 13, versos 8. E adorá-la-ão, esse adorá-la, quem é o lá dentro do verbo de adoração? É o anticristo, a besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, todos. Adorá-la-ão se implica em religião. E adorar significa, tendo como pano de fundo a religião, que leva à adoração. Todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso, na verdade, é o versículo-chave, é o Apocalipse 13. O Apocalipse 13 fala da manifestação do anticristo e do falso profeta. O anticristo e o falso profeta já vão encontrar o mundo preparado, o ambiente pronto, para que quando ele chegue, possa, através da mentira do falso profeta, ser adorada por todas as religiões. Então, o que nós estamos vendo na Terra hoje, essa movimentação ecumênica, no sentido de juntar essas forças ecumênicas no mundo inteiro, é para adorar Satanás através da adoração ao anticristo. E isso aí, na verdade, é o primeiro passo para a volta de Jesus. Porque o próprio Jesus diz assim, eu vim em meu nome e vocês não me aceitaram, porque deram crédito à mentira. O anticristo não necessariamente vai ser contra o Cristo, ele vai querer estar no lugar do Cristo para ser adorado mundialmente como o Cristo. Você vê que esse ecumenismo fala-se em nome de Jesus, não o Jesus da Bíblia, mas o Jesus que vai dar solução ao mundo através da igreja, e não vai. Perfeito. A igreja tem que ficar de pé para não cair. Muitos dentro da igreja já caíram, porque existe a igreja que sobe e a igreja que cai. Perfeito. Existe uma igreja dentro da igreja. Uma igreja apóstata, que está por aí. Agora, dentro da igreja dita evangélica, dita cristã, existe a verdadeira noiva da igreja. Esta será arrebatada. Perfeito. E aí depois o ecumenismo vai ser generalizado para cumprir essa palavra de Apocalipse 13, versos 8. Sugiro a você que você lê todo o texto de Apocalipse, porque ali vai falar do globalismo econômico, do globalismo político e do globalismo tecnológico para controlar o planeta Terra, e do globalismo religioso, que é o Apocalipse 13, 8. Perfeito. Eu quero dizer que Apocalipse 16, 12 e 13 também tratam um pouco sobre isso, já na volta de Jesus. E eu quero terminar minha fala dizendo o seguinte, um dos sinais de verdade, nós estamos vivendo o prelúdio disso, é o protestantismo apostatado que nós estamos vivendo. Porque hoje a igreja evangélica protestante, a gente pode dizer, é uma mistura de cristianismo, é uma mistura de catolicismo, é uma mistura de espiritismo, é uma mistura de judaísmo. Então o cristianismo está apostatando. E nós estamos apostatando dos princípios básicos que Jesus deixou para nós, é um indício de que nós estamos caminhando a passos largos para se concretizar Apocalipse 16, versículo 12 e 13 e 14, melhor dizendo, de esse cenário preparado para quê? Para que venha o que nós chamamos na Bíblia de três aqui, né? O dragão, a besta e o falso profeta. E assim vai concretizar aquilo que está preparado para todo o cenário para que o anticristo, né, venha dominar essa terra, o período dele. Perfeito. Vamos aí para o nosso último intervalo e voltamos já já para nossa despedida, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.